Há uma pergunta que persegue a alma humana desde o primeiro despertar da consciência. Uma pergunta que não é feita com palavras, mas com a forma como vivemos cada dia, com cada decisão que tomamos, com cada máscara que colocamos ao sair de casa pela manhã. Essa pergunta é simples, mas devastadora em sua honestidade. Quem você realmente é quando ninguém está te olhando? Quando as luzes se apagam e você fica sozinho diante do espelho da sua própria existência, quando não há ninguém para impressionar, ninguém para mentir, exceto a si mesmo. E é precisamente aí, nesse silêncio desconfortável da solidão autêntica, onde começa a verdadeira jornada para a liberdade. Durante 43 anos, caminhamos por este mundo construindo uma imagem de nós mesmos que acreditamos que devemos mostrar. Uma versão melhorada, retocada, aceitável para os outros, como se a nossa verdadeira natureza fosse algo vergonhoso que deve permanecer oculto nas sombras. E é precisamente aí, nesse silêncio desconfortável da solidão autêntica, onde começa a verdadeira jornada para a liberdade. Tornamo-nos arquitetos da nossa própria prisão, erguendo muros de mentiras piedosas, de meias-verdades, de silêncios cúmplices, que nos separam cada vez mais daquilo que realmente somos. E fazemo-lo com tanto esmero, com tanta dedicação, que chegamos a esquecer que existe uma diferença entre a personagem que interpretamos e o ser humano que habita por trás dessa fachada cuidadosamente construída. A sociedade nos ensina desde pequenos a esconder nossas vulnerabilidades como se fossem feridas de guerra que devem permanecer cobertas, a sorrir quando estamos destroçados por dentro, a dizer que tudo está bem quando o mundo está desmoronando aos nossos pés. Ensinam-nos que mostrar fraqueza é perigoso, que a honestidade radical é uma forma de ingenuidade, que devemos nos proteger usando máscaras cada vez mais elaboradas. E assim vamos acumulando camadas e camadas de falsidade, como uma árvore que cresce torta porque nunca lhe permitiram crescer em direção à luz. Até que um dia percebemos que já não sabemos quem somos debaixo de todo esse disfarce. Mas há algo que ninguém nos diz no meio deste teatro absurdo da existência, algo que guardamos no mais profundo do nosso ser como um tesouro que tememos descobrir. A verdade sempre encontra uma maneira de vir à superfície. Podemos enganar o mundo inteiro, podemos construir impérios de mentiras tão sólidos que pareçam inquebráveis. Podemos aperfeiçoar a arte do engano até nos tornarmos mestres da ilusão. Mas há um lugar onde todas as mentiras desmoronam como castelos de areia diante da maré. E esse lugar é o interior da nossa própria consciência. Porque por mais que tentemos fugir de nós mesmos, por mais que corramos para a frente perseguindo distrações e prazeres efêmeros, sempre chegará esse momento em que nos encontraremos cara a cara com a nossa própria verdade. Esse momento em que o silêncio se torna ensurdecedor e já não podemos continuar fingindo. A honestidade consigo mesmo não é um ato de bravura ocasional. Não é algo que você faz uma vez e depois pode esquecer, como quem paga uma dívida e fica livre de obrigações. A honestidade é uma forma de vida, um compromisso diário com a verdade, um exercício constante de olhar para dentro sem medo do que possa encontrar lá. É acordar cada manhã e perguntar-se se a vida que você está vivendo é realmente a sua, ou se você está vivendo a vida que outros projetaram para você. Se os sonhos que você persegue nasceram do seu coração ou foram implantados em sua mente por vozes externas que te disseram quem você deveria ser. É ter a coragem de admitir quando você errou o caminho, quando traiu seus próprios valores por medo ou por conveniência, quando silenciou a voz da sua alma para agradar as expectativas alheias. Muitos confundem a honestidade com a dureza, com ser cruel consigo mesmo, como se flagelar por cada erro cometido, como se o sofrimento fosse o preço que devemos pagar por nossas imperfeições. Mas a verdadeira honestidade não é inimiga da compaixão, não é um juiz implacável que condena sem piedade, mas um amigo que te diz a verdade porque te ama o suficiente para não te deixar viver na ilusão. Ser honesto consigo mesmo é reconhecer suas sombras sem transformá-las em monstros, é aceitar suas limitações sem usá-las como desculpa para não crescer. É olhar-se no espelho e ver tanto a luz quanto a escuridão que habita em você, sabendo que ambas são parte da sua humanidade. Existe um momento na vida de todo ser humano,
Um ponto de virada que pode chegar aos 25 anos ou aos 60, não importa quando. O importante é que chega, em que algo dentro de você se cansa da farsa. É como se uma voz antiga e sábia que esteve adormecida durante décadas despertasse de repente e gritasse: basta! Chega de mentiras, chega de teatro. Chega de viver no piloto automático repetindo padrões que não nos levam a lugar nenhum. E esse momento pode ser aterrorizante, porque implica o colapso de todas as certezas falsas sobre as quais você havia construído sua identidade. Mas também é libertador, porque finalmente te dá permissão para ser quem você realmente é, sem desculpas, sem justificativas, sem necessidade de aprovação externa. A sociedade moderna criou milhões de caminhos para fugir de nós mesmos, milhões de distrações brilhantes e barulhentas que nos mantêm ocupados para que nunca tenhamos que enfrentar o silêncio interior. Mergulhamos no trabalho como se fosse uma religião, consumimos entretenimento sem parar como se fosse oxigênio, preenchemos cada segundo do nosso dia com atividades e ruído, porque aprendemos a temer o vazio, esse espaço em branco onde poderíamos nos encontrar conosco mesmos. E assim vamos pela vida como sonâmbulos, acordados mas não conscientes, vivos mas não vivendo realmente, existindo mas sem experimentar a plenitude do que significa ser um ser humano completo. Mas a honestidade é o antídoto contra esta epidemia de inconsciência coletiva. Quando você decide ser honesto consigo mesmo, quando escolhe olhar para dentro sem medo, quando você se atreve a questionar tudo o que acreditava saber sobre si, algo mágico começa a acontecer. As camadas de falsidade começam a cair como folhas secas de uma árvore no outono, revelando pouco a pouco a verdade nua do seu ser. E essa verdade, por mais incômoda que possa ser no início, tem o poder de te libertar de correntes que você nem sabia que carregava. Porque quando você já não tem que fingir, quando você já não tem que manter a fachada, quando você pode simplesmente ser sem pretensões, você descobre uma leveza que não havia experimentado desde a infância, quando ainda não havia aprendido a mentir. A honestidade consigo mesmo te obriga a fazer perguntas difíceis, perguntas que a maioria das pessoas preferem evitar porque as respostas poderiam mudar completamente o curso de sua vida. Perguntas como: estou fazendo o que realmente amo? Ou estou simplesmente cumprindo as expectativas de outros? Estou em relacionamentos que me nutrem ou estou em relacionamentos que me drenam porque tenho medo da solidão? Estou seguindo meu próprio caminho? Ou estou caminhando por trilhas que outros traçaram para mim? E estas perguntas não são filosóficas abstratas que você pode contemplar com distância intelectual. São perguntas viscerais que exigem respostas honestas e ações concretas. Há quem diga que a verdade dói, e tem razão, mas o que não dizem é que a mentira dói mais. A verdade pode doer por um momento, como a dor aguda de arrancar uma atadura de uma ferida, mas é uma dor que limpa, que cura, que abre caminho para algo novo. A mentira, por outro lado, é uma dor surda e constante, que nunca vai embora, que se insista na sua alma como uma doença crônica, que te corrói por dentro enquanto você mantém o sorriso por fora. E chega um ponto em que o peso de todas as mentiras que você contou e se contou se torna tão insuportável que você preferiria enfrentar a verdade mais dura antes de continuar carregando com essa falsidade. Olhar-se sem filtros é um ato revolucionário em um mundo que nos vende filtros para tudo. Filtros para as fotografias, filtros para as emoções, filtros para a própria realidade. Aprendemos a editar nossa vida como quem edita uma imagem no telefone, eliminando as imperfeições, suavizando as rugas, iluminando as sombras, até criar uma versão de nós mesmos que é mais fantasia do que realidade. E nesse processo de constante edição, perdemos contato com a beleza crua e autêntica da nossa humanidade imperfeita, com essas rachaduras por onde entra a luz, com essas cicatrizes que contam a história das nossas batalhas. Durante 37 anos, podemos viver acreditando que somos o que outros dizem que somos, definindo nossa identidade através dos olhos alheios, como se fôssemos espelhos que só refletem o que outros projetam sobre nós. Tornamo-nos coleções de opiniões externas, em mosaicos de expectativas familiares, em produtos de pressões sociais, e esquecemos que há uma voz interior que tem sua própria sabedoria, sua própria verdade, seu próprio caminho.
Essa voz pode estar sussurrando há décadas, tentando chamar sua atenção, mas você a ignorou porque sua mensagem não coincide com o roteiro que se supõe que você deve seguir. A bravura não está em enfrentar perigos externos, em conquistar montanhas ou atravessar oceanos, embora essas coisas exijam sua própria forma de coragem. A verdadeira bravura está em sentar-se consigo mesmo no silêncio da noite e perguntar-se as perguntas que você tem evitado, em reconhecer as partes de você rejeitou porque não se encaixam na imagem que você quer projetar, em aceitar que você cometeu erros não por maldade, mas por medo, por confusão, por estar desconectado da sua própria verdade. É bravura admitir que a vida que você construiu talvez não seja a vida que você realmente quer, que o trabalho que você tem não alimenta sua alma, embora pague as contas, que algumas relações se tornaram hábitos vazios, sustentados mais por inércia do que por amor. Mas há algo bonito nesse momento de reconhecimento honesto, algo que só aqueles que tiveram a coragem de atravessar essa porta podem entender. É como se todas as peças dispersas do seu ser começassem a se reagrupar, como se um quebra-cabeça que nunca fez sentido, de repente revelasse sua imagem completa. Quando você para de fingir, quando permite que sua verdade venha à luz sem desculpas, sem explicações, sem necessidade de que outros a aprovem, você experimenta uma sensação de integridade que é mais valiosa do que qualquer sucesso externo. Porque finalmente você está completo, finalmente você é um consigo mesmo, já não dividido entre quem você é e quem você pretende ser. A honestidade é como um músculo que se fortalece com o uso. No início dói, é difícil, suas pernas tremem quando você tenta sustentar o peso da sua própria verdade. Mas com cada repetição se torna mais fácil, mais natural, até que chega o dia em que você não pode imaginar viver de outra maneira. E esse dia é um amanhecer interior, é o nascimento de uma nova forma de estar no mundo. Já não como um ator interpretando um papel, mas como um ser humano autêntico que caminha pela vida com a testa erguida, porque não tem nada a esconder. Muitos temem que ser honestos consigo mesmos os leve a descobrir coisas terríveis, a confrontar-se com um monstro interior que os destruirá. Mas a experiência de milhares de almas que fizeram essa jornada interior demonstra exatamente o oposto. O que você descobre quando se olha sem filtros não é um monstro, mas um ser humano vulnerável e bonito, que esperou durante anos para que você o reconheça, que o aceite, que lhe permita existir sem vergonha. Você descobre que suas supostas fraquezas são na realidade fortalezas mal compreendidas, que seus erros são lições disfarçadas, que sua dor contém sementes de sabedoria que só podem germinar na terra fértil da aceitação. O mundo exterior se torna menos ameaçador quando você fez as pazes com seu mundo interior. Quando já não precisa da aprovação constante de outros porque aprendeu a aprovar a si mesmo. Quando pode receber críticas sem desmoronar porque sabe quem você é debaixo de todas as etiquetas e opiniões. Esta não é arrogância nem indiferença. É simplesmente uma forma mais profunda de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. Uma forma que nasce da honestidade radical e conduz a uma liberdade que não pode ser arrebatada por circunstâncias externas. E aqui, neste momento da nossa conversa, quero fazer uma pausa para falar diretamente com você. Não como palavras que fluem de um texto, mas como um ser humano que fala para outro. Se estas palavras tocaram algo em seu interior, se ressoaram com essa voz silenciosa que você carrega dentro, se você sentiu, mesmo que por um instante, que há uma verdade nelas que sua alma reconhece, então eu te convido a ficar neste espaço que estamos criando juntos. Este canal não é mais um lugar de ruído na internet. É um refúgio para almas que buscam despertar, para corações que querem curar, para mentes que anseiam por clareza. Inscreva-se não porque eu te peço, mas porque você reconhece que aqui há algo que seu espírito precisa. Porque você sabe que estas reflexões podem te acompanhar em sua própria jornada para a honestidade e a liberdade. Mas, mais importante ainda, vá aos comentários e compartilhe sua própria história. Conte-nos que mentiras você deixou de acreditar sobre si mesmo. Que verdades você descobriu em seu silêncio interior. Que batalhas você está travando neste momento com sua própria honestidade.
Você não está sozinho nesta jornada. Somos milhares caminhando pelo mesmo caminho, cada um no seu próprio ritmo. Cada um com suas próprias lutas, mas unidos pelo desejo comum de viver com autenticidade. E se há temas que você quer que exploremos juntos em futuros vídeos, se há perguntas que você precisa que abordemos, compartilhe-as também, porque este espaço se constrói com a participação de todos, com as inquietações de cada alma que se atreve a buscar sua verdade. Voltando ao nosso caminho, quero que você entenda algo fundamental. A honestidade consigo mesmo não é um destino ao qual você chega e depois pode descansar para sempre. É um processo contínuo, um compromisso renovado a cada dia, porque a vida muda, você muda, e o que era verdade ontem pode precisar de revisão amanhã. Nós nos apegamos a velhas versões de nós mesmos como se fossem relíquias sagradas que não podem ser tocadas. Mas a verdade é que somos rios, não estátuas. Estamos em constante movimento, em constante transformação. E honrar a nós mesmos significa honrar também nossa capacidade de evoluir. Há momentos em que a honestidade te pedirá para soltar coisas que você ama, pessoas que você aprecia, lugares que te são familiares, porque embora sejam bons, não são seus, porque embora sejam confortáveis, não te permitem crescer, porque embora sejam seguros, estão te impedindo de voar. E esses momentos são os mais difíceis, porque implicam escolher entre sua verdade e seu conforto, entre sua autenticidade e seu medo da mudança. Mas cada vez que você escolhe sua verdade acima do seu conforto, cada vez que você salta para o vazio confiando que suas asas se abrirão, você se torna mais forte, mais livre, mais você mesmo. Todos carregamos máscaras, algumas tão antigas que esquecemos que as estamos usando, tão coladas à nossa pele que confundimos a máscara com o nosso rosto verdadeiro. Desde os 19 anos, começamos a colecionar essas máscaras como quem coleciona fantasias para diferentes ocasiões. A máscara do profissional bem-sucedido que nunca mostra dúvida, a máscara do amigo sempre disponível que nunca diz não, a máscara do filho perfeito que cumpre todas as expectativas familiares, a máscara do amante apaixonado que esconde suas inseguranças por trás de gestos dramáticos. E com o tempo, nosso armário se enche de tantas máscaras que já não sabemos qual colocar a cada manhã, vivemos em um estado de confusão permanente sobre quem realmente somos. O problema com as máscaras não é que as usemos ocasionalmente. Todos precisamos de certo grau de adaptação social para funcionar no mundo. O problema surge quando as máscaras se tornam nossa forma pré-definida de existir, quando já não podemos tirá-las, nem mesmo na intimidade da nossa própria companhia. Quando representamos o papel por tanto tempo que esquecemos que estamos atuando. Nesse ponto, a máscara se tornou uma prisão, e nós, prisioneiros voluntários que esquecemos que um dia fomos livres. Cada máscara tem um preço, embora nem sempre o vejamos imediatamente. A máscara do que sempre está bem cobra seu preço em forma de solidão emocional, porque ninguém pode realmente se conectar com você se você só mostra uma fachada impenetrável de bem-estar constante. A máscara da fortaleza inabalável cobra seu preço em forma de esgotamento, porque fingir que nada te afeta requer uma energia tremenda que mais cedo ou mais tarde acaba. A máscara da perfeição cobra seu preço em forma de ansiedade crônica, porque viver sob o terror constante de que alguém descubra suas imperfeições é como caminhar sobre gelo fino, sem saber quando vai quebrar. E o mais trágico de tudo é que quanto mais máscaras usamos, mais nos afastamos da possibilidade de sermos amados realmente, porque o que os outros amam é a máscara, não o ser humano que há por trás dela. E você sabe disso no fundo do seu coração. Sabe que se alguém te diz, eu te amo, enquanto você olha através da sua máscara, não estão te amando, estão amando a ilusão que você criou. E esse conhecimento secreto cria uma solidão mais profunda do que qualquer distância física, porque você está rodeado de gente, mas ninguém te conhece realmente. Ninguém vê o verdadeiro você que se esconde por trás de todas essas camadas de pretensão. Ser honesto consigo mesmo implica fazer um inventário brutal de todas as máscaras que você usa e perguntar-se por que precisa delas. Não de um lugar de julgamento cruel, mas de um lugar de curiosidade compassiva. O que te deu medo que te fez precisar desta máscara?
Que parte de você acreditou que era inaceitável e precisava ser escondida? Que ferida antiga você está protegendo com esta fachada? E quando você começa a fazer essas perguntas, quando começa a rastrear a origem de cada máscara, você descobre que a maioria delas foi criada quando você era muito mais jovem, quando era vulnerável e precisada de proteção. Mas agora você é um adulto que já não precisa dessas armaduras infantis. A sociedade contemporânea elevou o uso de máscaras a uma forma de arte. Criamos plataformas inteiras dedicadas a mostrar versões cuidadosamente curadas de nossas vidas, onde cada fotografia é uma mentira bonita, cada publicação é uma propaganda de uma felicidade que não sentimos realmente. E quanto mais tempo passamos construindo essas fachadas digitais, mais nos afastamos da nossa realidade interna, mais se amplia a lacuna entre quem somos e quem pretendemos ser. É como viver em dois mundos paralelos que nunca se tocam, um onde tudo é perfeito e outro onde você luta com as mesmas dúvidas e medos que qualquer ser humano. Mas há uma beleza extraordinária em tirar as máscaras, em permitir que seu rosto nu seja visto, com todas as suas rugas de preocupação, com todas as suas marcas de lágrimas, com toda a sua autenticidade imperfeita. Porque quando você se atreve a mostrar-se sem filtros, você dá permissão a outros para fazer o mesmo. Você cria um espaço de honestidade que é tão raro neste mundo de aparências que se torna um oásis de autenticidade. E a conexão que surge quando duas pessoas se encontram sem máscaras é completamente diferente de qualquer coisa que você já experimentou antes. É uma conexão que toca a alma, porque finalmente você está sendo visto por quem realmente é. Durante 52 anos, podemos passar pela vida com a sensação persistente de que algo não está certo, um desconforto surdo que não podemos identificar, um desassossego que nos visita nas noites de insônia. E esse mal-estar é a voz do seu ser autêntico protestando contra a prisão das máscaras. É sua alma gritando que você merece viver em liberdade, que você merece ser conhecido e amado por quem realmente é, não pela versão editada que você apresenta ao mundo. E você pode ignorar essa voz durante décadas, pode afogá-la com distrações e ocupações, mas nunca se calará completamente porque é a voz da sua própria verdade tentando te libertar. O ato de tirar as máscaras não é dramático, nem espetacular, não é algo que acontece de um dia para o outro com um grande anúncio público. É um processo gradual e às vezes doloroso de ir soltando as falsidades uma por uma, de ir mostrando-se um pouco mais autêntico a cada dia, de ir permitindo que sua verdadeira natureza emerja como uma planta que esteve enterrada sob camadas de cimento e finalmente encontra uma fresta para crescer em direção à luz. E cada pequeno ato de honestidade é uma vitória. Cada momento em que você escolhe ser genuíno em vez de agradar é um passo para a liberdade. Há quem te dirá que tirar as máscaras é perigoso, que você se tornará vulnerável aos ataques de outros, que será ferido e rejeitado. E eles têm razão em parte. Sim, você será mais vulnerável. Sim, pode haver quem não aceite sua autenticidade, porque lhes é incômoda, porque lhes lembra suas próprias máscaras. Porque sua liberdade os confronta com sua própria falta de liberdade. Mas o que não te dizem é que a vulnerabilidade é na realidade uma forma de força, que só os valentes se atrevem a ser genuínos em um mundo de falsidades, que as rejeições que você recebe quando é autêntico são na realidade filtros que separam aqueles que realmente podem te amar daqueles que só amavam sua máscara. E quando você finalmente encontra essas pessoas que te veem sem máscaras e te amam precisamente por isso, quando você constrói relacionamentos baseados na honestidade mútua, em vez de na representação mútua, você descobre um nível de intimidade e conexão que nem sequer sabia que era possível. Porque você já não tem que gastar energia mantendo fachadas, já não tem que lembrar que versão de você mostrou a quem, já não tem que viver com o medo constante de ser descoberto. Você pode simplesmente ser, e essa simplicidade é a forma mais profunda de paz que um ser humano pode experimentar. As máscaras nos prometem proteção, mas nos entregam prisão. Nos prometem aceitação, mas nos entregam solidão. Nos prometem segurança, mas nos entregam ansiedade.
São acordos enganosos que fazemos conosco mesmos quando somos jovens e inexperientes, quando acreditamos que a autenticidade é fraqueza e a falsidade é força. Mas chega um momento na vida de todo ser consciente em que essas equações se invertem, em que compreendemos que a verdadeira fraqueza está em viver prisioneiro de opiniões alheias, e a verdadeira força está em atrever-se a ser quem realmente é, não importando o que os outros pensem. O caminho para a autenticidade não está marcado em nenhum mapa. Não há sinais claros que te indiquem se você está na direção correta. Não há garantias de que você chegará a algum lugar específico. É um caminho que se faz ao caminhar, como disse o poeta, e cada pessoa o percorre de maneira única, porque cada um de nós tem seu próprio conjunto de máscaras para soltar, suas próprias verdades para descobrir, suas próprias batalhas para travar contra os fantasmas de expectativas alheias que habitaram sua mente durante décadas. A primeira coisa que você deve entender é que escolher a autenticidade é escolher o desconforto, pelo menos no início. É como aprender a andar novamente depois de ter usado muletas durante anos. Seus músculos da honestidade estão atrofiados por falta de uso e doem quando você começa a exercitá-los. Você se sentirá desajeitado, vulnerável, exposto, como se tivesse saído nu à rua depois de ter usado armadura durante toda a sua vida. E é normal, é parte do processo. Não significa que você esteja fazendo algo errado, mas que está fazendo algo real pela primeira vez em muito tempo. A autenticidade exige que você desenvolva uma relação completamente nova com o medo, porque o medo não desaparece quando você decide ser honesto, ele simplesmente muda de forma. Já não é o medo de ser descoberto, mas o medo de ser rejeitado. Já não é o medo de que vejam suas imperfeições, mas o medo de que essas imperfeições sejam inaceitáveis. Mas aqui está o segredo que só se descobre do outro lado do medo. A maioria das coisas que você teme que aconteçam se você for autêntico nunca acontecem, e as poucas que acontecem acabam sendo menos devastadoras do que você imaginava. Quando você tinha 28 anos, talvez acreditou que se mostrasse seu verdadeiro ser, perderia tudo, que seria rejeitado por todos, que ficaria completamente sozinho. Mas a experiência de milhares de pessoas que fizeram esta jornada demonstra que acontece exatamente o oposto. Sim, você pode perder alguns relacionamentos que estavam construídos sobre fundamentos falsos. Pode ser que algumas pessoas se afastem porque sua autenticidade as incomoda, mas o que você ganha é infinitamente mais valioso. Você ganha relacionamentos genuínos com pessoas que te amam por quem você realmente é. Você ganha paz mental porque já não tem que manter tantas mentiras. Você ganha energia que antes gastava em fingir e agora pode usar para viver. A autenticidade não significa ser brutalmente honesto o tempo todo sem considerar o contexto ou os sentimentos de outros. Isso não é autenticidade, mas falta de empatia disfarçada de honestidade. A verdadeira autenticidade é mais sutil, é saber quando falar e quando calar. É escolher suas batalhas sabiamente. É entender que você pode ser fiel a si mesmo sem necessidade de proclamar cada pensamento que passa por sua mente. É encontrar o equilíbrio entre a expressão honesta do seu ser e o respeito compassivo pela jornada de outros. Há uma diferença crucial entre viver autenticamente e viver reativamente contra as expectativas de outros. Algumas pessoas, em sua tentativa de ser autênticas, simplesmente fazem o oposto do que se espera delas, como adolescentes rebeldes que definem sua identidade em oposição aos seus pais. Mas isso ainda é uma forma de prisão porque você continua deixando que as expectativas alheias ditem seu comportamento, só que agora você o faz ao contrário. A verdadeira autenticidade vem de um lugar muito mais profundo, vem de se conhecer tão bem a si mesmo que suas ações fluam naturalmente do seu ser interior sem necessidade de referência externa, nem para se conformar, nem para se rebelar. A jornada para a autenticidade é também uma jornada de perdão, e isso pode te surpreender porque não é algo de que se fale muito. Mas você precisa se perdoar por todos os anos que passou vivendo inautenticamente, por todas as vezes que traiu sua própria verdade por medo ou por conveniência, por todas as oportunidades perdidas de ser genuíno. Não de um lugar de arrependimento amargo, mas de um lugar de compreensão compassiva.
Você fez o melhor que pôde com a consciência que tinha naquele momento, e agora que sabe mais, pode fazer melhor. E você também precisa perdoar aqueles que te ensinaram a usar máscaras, que te disseram que seu verdadeiro ser não era bom o suficiente, que te fizeram sentir que tinha que esconder partes de você para ser amado. Porque eles também estavam fazendo o melhor que podiam com sua própria programação, com seus próprios medos, com suas próprias limitações. Manter ressentimento contra eles é como beber veneno esperando que mate outro. Só te prejudica e te mantém acorrentado ao passado. Durante 41 anos, podemos estar tão acostumados a buscar aprovação externa que quando finalmente começamos a viver autenticamente, nos sentimos desorientados, como navegadores que sempre usaram bússolas externas e de repente devem aprender a navegar pelas estrelas de sua própria sabedoria interior. E os primeiros dias nesse novo território são confusos. Você se pergunta constantemente se está fazendo o correto, se deveria voltar aos velhos padrões conhecidos, embora fossem limitantes. Mas se você persistir, se confiar no processo, gradualmente você desenvolve uma nova forma de orientação interna que é muito mais confiável do que qualquer guia externa. A autenticidade também te leva a reexaminar todas as áreas da sua vida. Seu trabalho, seus relacionamentos, seus passatempos, suas ambições, até mesmo sua forma de vestir e de falar. E em cada área você se pergunta: isso é realmente meu ou é algo que adotei para cumprir expectativas alheias? Isso me preenche ou simplesmente faço por inércia? Isso reflete meus valores profundos ou é uma traição sutil ao meu verdadeiro ser? E algumas respostas podem ser incômodas, porque talvez você descubra que construiu uma vida inteira sobre fundamentos que não são seus. Mas aqui está a beleza dessa descoberta. Nunca é tarde demais para fazer mudanças. Nunca é tarde demais para realinhar sua vida externa com sua verdade interna. Você pode ter 60 anos e recém estar descobrindo quem você realmente é. E isso está perfeitamente bem, porque o importante não é quando você começa, mas que você comece. O tempo que você perdeu vivendo inautenticamente é tempo que já passou e você não pode recuperar. Mas o tempo que você tem pela frente é seu para vivê-lo com a máxima autenticidade possível. A autenticidade te torna mais presente, mais vivo, mais consciente de cada momento, porque você já não está dividindo sua atenção entre experimentar a vida e monitorar como os outros te percebem. Você pode mergulhar completamente nas experiências, porque não há uma parte de você mantendo guarda constante para se assegurar de que sua máscara esteja bem colocada. E essa presença plena transforma tudo. As conversas se tornam mais ricas, os relacionamentos mais profundos, os prazeres simples mais intensos, porque finalmente você está ali completamente, não só seu corpo, mas também seu ser autêntico. E algo mágico começa a acontecer quando você vive autenticamente. Você atrai para si pessoas e circunstâncias que ressoam com sua verdadeira frequência. É como se o universo respondesse à sua honestidade com sincronicidades e oportunidades que nunca apareciam quando você vivia por trás de máscaras. Não porque o universo esteja te recompensando, mas porque quando você é genuíno, emite um sinal claro de quem você é. E essa clareza atrai o que realmente é seu e repele o que não é. A verdadeira liberdade não está em poder fazer o que você quiser, mas em ser quem você realmente é, sem desculpas, sem explicações, sem necessidade de se justificar diante de ninguém. É uma liberdade que não depende de circunstâncias externas, que não pode ser outorgada por governos, nem revogada por sociedades, porque existe em um lugar que ninguém pode tocar, o espaço sagrado da sua própria autoaceitação. E essa liberdade é o prêmio final de toda a honestidade. O tesouro que espera no final do caminho de autoconhecimento. Mas chegar a esse lugar de liberdade requer atravessar territórios difíceis, requer enfrentar todos os julgamentos internos que você acumulou ao longo dos anos, todas as vozes críticas que tomaram residência em sua mente e que te dizem que você não é bom o suficiente, que deveria ser diferente, que há algo fundamentalmente errado em sua forma de ser. E o trabalho não é combater essas vozes com mais vozes contrárias, não é substituir o julgamento negativo por afirmações positivas vazias, mas reconhecer que essas vozes não são suas,
São ecos de outros que você internalizou, e você pode escolher deixar de dar-lhes poder. A liberdade de ser quem você é inclui a liberdade de mudar, de evoluir, de descobrir novas facetas do seu ser que antes não conhecia. Muitas pessoas confundem autenticidade com rigidez. Acreditam que uma vez que descobrem quem são, devem permanecer assim para sempre, como se fossem estátuas imutáveis. Mas a autenticidade verdadeira é fluida. É estar em contato constante com sua verdade do momento presente, que pode ser diferente da sua verdade de 5 anos atrás, e isso está perfeitamente bem. A única constante na vida é a mudança, e honrar sua autenticidade significa honrar também sua capacidade de transformação. Quando você tem 35 anos, talvez descubra que quem você é agora é muito diferente de quem você era aos 20. E isso não significa que você estava mentindo antes, só significa que você cresceu, que você aprendeu, que você evoluiu. E a liberdade está em permitir essa evolução sem se apegar a versões antigas de si mesmo só porque são familiares ou porque outros se acostumaram a elas. Algumas pessoas em sua vida podem resistir às suas mudanças, porque as confrontam com sua própria resistência a mudar. Mas sua lealdade deve ser para a sua própria verdade em evolução, não para as expectativas estáticas de outros. A liberdade também inclui a liberdade de não ter que se explicar constantemente, de não ter que justificar cada decisão que você toma, cada mudança de direção em sua vida. Quando você vive autenticamente, desenvolve uma confiança interna que não precisa de validação externa. Você sabe por que faz o que faz, embora não possa articular perfeitamente em palavras que outros entendam. E essa confiança não é arrogância, é simplesmente uma conexão profunda com sua própria bússola interna que te permite navegar pela vida sem necessidade de perguntar constantemente a outros se você vai na direção correta. Há uma paz extraordinária que vem com a autoaceitação radical, com olhar tudo o que você é, o brilhante e o escuro, o admirável e o vergonhoso, e dizer, isso também sou eu. Tudo isso é parte do pacote completo da minha humanidade. Não é uma aceitação passiva que te mantém estagnado, mas uma aceitação ativa que te liberta para crescer de um lugar de compaixão para consigo mesmo, em vez de um lugar de ódio para consigo mesmo. Porque você pode mudar e crescer do amor ou do ódio, mas só a mudança que nasce do amor é sustentável e genuína. A sociedade nos ensinou a buscar a aprovação como se fosse oxigênio, como se precisássemos do sim constante de outros para poder existir. E durante décadas vivemos presos nessa busca interminável, modificando nosso comportamento como camaleões para obter essa aprovação preciosa, sem nos darmos conta de que estamos perseguindo uma miragem. Porque a aprovação externa é volátil, muda com o vento. O que hoje te rende aplausos, amanhã te rende críticas. E se você construiu seu senso de valor sobre essa base instável, viverá em constante ansiedade. Mas quando você encontra a aprovação dentro de si mesmo, quando você desenvolve essa capacidade de se validar sem necessidade de audiência externa, algo fundamental muda em sua relação com o mundo. Você já não precisa que todos te entendam. Já não precisa que todos te amem. Já não precisa provar nada a ninguém. E paradoxalmente, quando você para de buscar desesperadamente aprovação, é quando muitas vezes a recebe mais naturalmente, porque as pessoas são atraídas por aqueles que estão confortáveis em sua própria pele, que irradiam a confiança tranquila de quem se conhece e se aceita. A liberdade de ser quem você é inclui também a liberdade de errar, de cometer erros, de tomar decisões que em retrospectiva não foram as melhores. Porque a perfeição é uma prisão, é uma meta impossível que nos mantém paralisados por medo de falhar. Mas quando você se dá permissão de ser imperfeito, quando entende que os erros são parte inevitável da jornada humana, que são mestres disfarçados que te ensinam o que nenhum livro pode te ensinar, então você pode se mover pela vida com mais leveza, com mais espontaneidade, com mais disposição a correr riscos. Durante 46 anos, podemos estar esperando o momento perfeito para começar a viver autenticamente, esperando ter mais dinheiro, mais tempo, mais coragem, mais algo que nunca chega. Mas a verdade incômoda é que nunca há um momento perfeito. Sempre haverá razões para adiar, sempre haverá medos para enfrentar, sempre haverá desconfortos para atravessar. O momento para começar é sempre agora,
não amanhã, não no próximo ano, não quando as circunstâncias forem mais favoráveis. Agora, neste instante, você pode escolher dar um pequeno passo em direção a uma maior honestidade consigo mesmo. E esse passo, por menor que seja, é o começo de tudo. A liberdade não é a ausência de limitações. Todos temos limitações reais que provêm da nossa biologia, nossas circunstâncias, nossa história. A liberdade é a escolha consciente de como você responde a essas limitações. Se as usa como desculpas para não crescer ou como molduras dentro das quais expressa sua criatividade. Você pode ter limitações físicas, econômicas, sociais e ainda assim ser livre no único lugar que realmente importa, seu espaço interior de autenticidade. E quando você finalmente alcança esse lugar de liberdade autêntica, quando já não está lutando constantemente contra si mesmo, quando fez as pazes com sua própria humanidade imperfeita, você descobre que tem mais energia, mais alegria, mais capacidade de amar e ser amado. Porque toda essa energia que você gastava em manter máscaras, em reprimir partes de você, em se preocupar com opiniões alheias, agora está disponível para viver realmente, para criar, para conectar, para experimentar a riqueza completa do que significa ser um ser humano consciente. A honestidade consigo mesmo não é um luxo espiritual para gente que tem tempo livre. É uma necessidade fundamental para qualquer um que queira viver com plenitude. É o fundamento sobre o qual se constrói toda a vida significativa, todo relacionamento autêntico, todo feito genuíno. Sem honestidade consigo mesmo, você está construindo sobre areia, e não importa quão impressionante seja a estrutura externa que você levante, eventualmente ela desmoronará porque não tem alicerces sólidos. E assim chegamos ao final desta reflexão, mas na realidade não há final, porque a jornada para maior honestidade e autenticidade é uma jornada de toda a vida. Cada dia traz novas oportunidades para escolher a verdade sobre a falsidade, a autenticidade sobre a aparência, o ser sobre o parecer. E cada vez que você faz essa escolha, por pequena que seja, você se torna mais livre, mais completo, mais você mesmo. Que estas palavras não sejam apenas palavras que você leu ou ouviu, mas sementes plantadas no jardim da sua consciência. Sementes que germinarão quando chegar sua hora, que florescerão quando você estiver pronto, que darão frutos quando sua alma estiver preparada para recebê-los. Porque a verdade tem seu próprio tempo. Não pode ser forçada nem apressada. Só pode ser cultivada com paciência e atenção. E lembre-se sempre, ser honesto consigo mesmo não é uma meta que você alcança, mas uma forma de caminhar pela vida. Não é um destino onde você chega, mas uma jornada que nunca termina. Não é uma perfeição que você atinge, mas um processo que você abraça com todas as suas imperfeições. E nesse processo, nessa jornada, nesse caminhar honesto pela vida, você encontrará a liberdade que você tem buscado fora por tanto tempo. A liberdade que sempre esteve esperando por você dentro.